Bom dia, turma! Vamos iniciar a nossa correção dos exercícios, não é? Do livro. Vamos iniciar na página 165, ampliando a linguagem, né? Que é a continuidade e progressão textual, referente ao debate da aula passada, né? Então, nós vamos finalizar essa parte aí, que está faltando do livro, certo? Vamos ver, no número 1. No número 1, nós encontramos aí um texto, né? Um texto grande que eu não vou ler todo, mas eu vou ler uma parte, né? Para falar alguma coisa para vocês. Bom, leia o editorial a seguir. É um tipo de texto, um tipo de gênero textual, né? Então, essa parte de continuidade aí refere-se a todas as retomadas, ou seja, algo concreto ou abstrato que se perdeu, né? O ato de recuperar. E a progressão textual está relacionada ao fato do texto não só retomar informações, voltar, né? Mas aprofundá-las, desenvolvê-las, trazê-las, né, com novas informações ao enunciado. Então, olha só, observem aí o título desse editorial: Os Jovens com o Livro na Mão. E embaixo a linha fina, que é um pequeno resumo relacionado ao título. Contra todas as evidências, crescem os índices de leitura juvenil. O fenômeno coloca uma boa questão a se discutir. Bom, começando no primeiro parágrafo. O mundo da cultura ganhou um novo problema, né? Ainda que seja um pecado chamá-lo assim. Contra todos os prognósticos, os adolescentes e jovens estão lendo mais, graças a Deus, né? Por enquanto, é o que se sabe, e é muito pouco, por uma razão muito particular. Estuda-se pouco a leitura dessa faixa etária, como de resto a leitura dos adultos, posto que há uma cultura de valorizar a leitura dos pequenos, em especial a feita na escola, por considerá-la o único dos remédios, né? Você colocando para os alunos lerem na escola já é um grande passo para esse desenvolvimento da leitura. Como também em casa os pais devem orientar os filhos e implantar esse meio, né, tão importante que é a leitura. Jogar isso no filho, contando historinhas, desenvolvendo alguma coisa com eles para que eles possam ler, né, e ter vontade. Fomos apanhados de calças curtas pela boa notícia. As expectativas apontavam para uma fatalidade. Apesar dos labores da escola, na medida em que crescem e sem ver adulto lendo, as crianças e adolescentes abandonam os livros, né? Então, os pais em casa têm que criar esse hábito neles para passar para os filhos também, lançando-se no processo inconsciente de recusa. Se no mundo dos grandes não existe lugar para as letras, fazer parte desse mundo implica em ser também um não leitor. Se eu não vejo ninguém ler, eu não posso desenvolver essa minha parte, eu tenho que ter exemplos, né? Prática também essa explicação soa simplista que seja dito. Prática de leitura não é assunto que se resolva com silogismos simples, pois há uma pá de condicionamentos. Resta levantar hipótese. Na última década, o Brasil avançou no ciclo básico, garantindo a permanência de mais e mais gente na escola. Um multiplicado pelo outro, eis o ponto. Com mais gente na escola e por mais tempo, mais leitura. Este sim, um prognóstico certeiro. Melhor que isso, essa pequena revolução se deu num curto espaço de tempo, algo como uma década, o que confirma a importância do trabalho concentrado, mesmo numa área tão sensível como essa. Some-se a essa hipótese, né, uma outra, a de que o surgimento da chamada nova classe média afetou os índices
de leitura, o acesso à internet, os hábitos de lazer. Entre as demandas de consumo desses brasileiros estava a viagem, o carro, a roupa, a escola particular e meio de contrabando, o acesso aos bens culturais, o que inclui o livro. É tão evidente que o setor editorial já trabalha com 4 categorias de leitores: o infanto-juvenil, os pequenos e jovens, o jovem adulto, o adulto novo e o crossover, né? Palavra para se referir às obras que agradam quase todas as faixas. Bom, nós vamos parar por aí e vocês vão terminar o texto lendo, né? Agora vamos responder a letra A da página 166, número 1. A escrita do editorial lida foi motivada por qual notícia, né? De que os adolescentes e jovens estão lendo mais. Então, isso foi o que motivou a autora, né? Foi motivada pela notícia de que os adolescentes e jovens estão lendo mais. Isso é muito importante. Letra B. Qual é a postura assumida pelo editorial com base nessa notícia? O editorial parte do princípio de que há poucos estudos sobre a leitura dos jovens, o que permite refletir sobre a constatação dessa informação. As expectativas, por outro lado, eram de que as crianças e adolescentes abandonassem os livros à medida que fossem se tornando adultos, né? Uma coisa muito importante é o quê? É criar essa sementinha no aluno, né? Na criança, desde pequeno, para que esse hábito não acabe nunca. Ler é primordial. Bom, página 167, letra C. Releia o início do segundo parágrafo. Fomos apanhados de calças curtas pela boa notícia. A expressão em destaque é um dos elementos que no segundo parágrafo indica continuidade, né? Fomos apanhados de calças curtas. Então vamos dar continuidade. Por quê? Né? Por qual motivo? Pela boa notícia. É uma continuidade, né, que dá seguimento a uma frase, né? Identifique o que essa expressão retoma do primeiro parágrafo. Bom, boa notícia retoma o fato de que os adolescentes e jovens estão lendo mais. Então, essa boa notícia inserida aí nessa frase retoma a parte anterior, mostrando que essa boa notícia é o quê? Que as crianças estão lendo mais. Então, boa notícia retoma o fato de que os adolescentes e jovens estão lendo mais. Vamos para a letra D. Ainda no segundo parágrafo, que informações novas são apresentadas para garantir a progressão temática, a progressão desse tema, né, a ser seguido do texto? Bom, é informado ao leitor que as expectativas em relação à leitura de adolescentes e jovens apontavam para um cenário fatalista, em que eles abandonaram a leitura na vida adulta, né? Destaque-se ainda que a prática de leitura exige a análise de vários fatores, né? E exige a análise de vários fatores, sendo, portanto, necessário levantar hipóteses sobre a constatação feita. Letra E. Releia um trecho do quarto parágrafo. Some-se a essa hipótese uma outra, a de que o surgimento da chamada nova classe média afetou os índices de leitura, o acesso à internet, os hábitos de lazer. Entre as demandas de consumo desses brasileiros estavam a viagem, o carro, a roupa, a escola particular e, meio de contrabando, o acesso aos bens culturais, o que inclui o livro. As expressões em destaque são importantes, né? Essa hipótese e desses brasileiros. Essas expressões são importantes, né? Elementos de continuidade, para dar continuidade, para a pessoa entender melhor, né? Explique o que cada uma delas está retomando. Bom, a expressão hipótese,
quando foi colocada aí, ela refere-se ao fato de que o Brasil, ao avançar em relação à permanência dos alunos na escola, tem passado por uma revolução em curto espaço. Já a expressão desses brasileiros retorna à idade, aliás, à classe média, né? Então, essa continuidade aí para haver uma explicação melhor. Página 168. Vocês vão ver um texto do número 2, no número 2. Agora leia esse artigo de opinião, né? Primeiro foi editorial, agora é um artigo de opinião, em que a pessoa vai opinar utilizando-se de argumentos. Por que ainda não cumprimos o ECA? Bom, vamos ver. Com 27 anos completados, em 13 de julho, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda não é plenamente cumprido no país. A Lei Federal número 8.069, aprovada após a promulgação da Constituição de 1988 e construída sob grande influência de organizações da sociedade civil e movimentada pela cidadania, rompeu o paradigma unicamente punitivo da legislação para dar lugar a uma visão integral de crianças e adolescentes, encarando-os como sujeito de direitos. Sua implementação, porém, segue um desafio no contexto de nossa frágil democracia. Mas por que isso ocorre? São muitos os fatores. O primeiro deles está ligado, aí vem os argumentos, né, utilizados. O primeiro deles está ligado ao profundo desconhecimento sobre o conhecimento da lei, conteúdo da lei. Apesar de suas quase 3 décadas de existência, né, infelizmente até mesmo parte dos profissionais que atuam diretamente com esse público não a conhece a fundo. O assunto também não parece atrair o interesse da grande mídia. O ECA tende a ser evocado apenas em caso de violência cometida por adolescentes, o que gera uma imagem negativa sobre o estatuto e muita desinformação sobre o seu propósito. Não à toa, ainda prepondera no senso comum a ideia de que se trata de um dispositivo para proteger infratores e bandidos. O propósito do Estatuto, porém, para além de estabelecer diretrizes para o amparo a jovens em conflito com a lei, é assegurar crianças e adolescentes reconhecidos como pessoas em condição especial de desenvolvimento. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, conforme determinada no seu artigo 4º, né? Outro aspecto que prejudica a implementação do ECA está ligado à realidade socioeconômica e política do país. Ao contrário do que está previsto no texto da lei, garantida de direitos para crianças e adolescentes não tem sido a prioridade de governos e da sociedade. Ou seja, se do ponto de vista jurídico o Estatuto é um avanço, na prática seu cumprimento tem sido ameaçado por investimentos insuficientes em políticas públicas da educação, da saúde, da assistência social e cultura. Na área de educação, só para citar um exemplo, ainda são 2,5 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos fora da escola e ainda estamos muito distantes de garantir a qualidade necessária para os que a frequentam, né? Então, eu vou parar por aí, vocês vão terminar de ler, né? Porque é um texto grande. Então, vamos para a pergunta do 2, letra A, página 169, letra A. Qual é o assunto central em torno do qual esse artigo de opinião se constrói, né? Ele fala sobre o quê? O artigo discute sobre os desafios e as dificuldades
da implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente no contexto da democracia brasileira. Letra B. Para discutir sobre o assunto central, o texto apresenta importantes elementos que garantem a continuidade e a progressão textual. Releia alguns trechos do texto. Mas por que isso acontece? São muitos os fatores. O primeiro deles está ligado ao profundo desconhecimento sobre o conteúdo da lei, apesar de suas quase 3 décadas de existência. Infelizmente, até mesmo parte dos profissionais que atuam diretamente com esse público não a conhece fundo, né? Isso aí é um argumento que está sendo utilizado. B. Em terceiro lugar, existe uma questão cultural responsável pela baixa participação na vida pública para cobrar a efetivação do ECA. Os conselhos e fóruns municipais dos direitos da criança e do adolescente, conselhos tutelares e organizações da sociedade civil têm um papel decisivo para a implementação da lei e devem ser apoiados, aperfeiçoados e cobrados. Bom, vamos lá. Explique a importância do emprego das expressões destacadas, relacionando-as à forma como articulam as informações do texto. Bom, elas indicam a ordem com que os argumentos são empregados, né? De modo a sempre retomar o argumento, né? Sempre voltar ao assunto, ao argumento já citado e acrescentar outro. Além disso, mostra que cada parágrafo procura desenvolver um dos itens elencados para validar o assunto central. Bom, então aqui, gente, nós terminamos a correção das atividades do livro, finalizando, né? Peço a vocês que estudem, né? Que revejam o vídeo novamente com atenção, que façam a correção de forma certa, sem deixar errinhos nenhum, ok? Um beijo grande para vocês e tenham um bom dia. Tchau!